Estamos iniciando então. Então, hoje é dia 11 de março, 19 horas, estamos realizando o primeiro seminário de 2022 com a presença do professor Normandes Matos da Silva, para o PPGTA. Eu vou fazer uma apresentação breve aqui do professor. O professor é graduado em Ciências Biológicas pela Federal de Mato Grosso do Sul, é mestre em Ecologia e Conservação da Biodiversidade pela Federal de Mato Grosso e é doutor em Ecologia de Ecossistemas pela USP. É docente desde 96, já foi professor na Estadual de Mato Grosso do Sul, na Univag, em Mato Grosso, na Federal do Pará, já foi analista de meio ambiente da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso, de 2006 a 2008, e é professor associado na UFR, lotado no curso de graduação em Engenharia Agrícola Ambiental. Também é docente permanente do nosso programa, Gestão em Tecnologia Ambiental. Ainda estamos vinculados ao FMT, mas aqui em Rondonópolis. E as áreas de pesquisa do professor são as geotecnologias, aeronaves remotamente pilotadas e recuperação de áreas degradadas. Ele é bolsista, né, em produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão, em 2 períodos, de 2012 a 2015 e 2016 a 2019, pelo CNPq. Então, professor, a palavra é sua. Agradeço, professor Luiz, pelo convite em participar dessa aula, dessa apresentação para os estudantes e professores do nosso programa de Gestão em Tecnologia Ambiental. Fico muito satisfeito em receber esses novos estudantes da turma de 2022/1. Eu espero que dessa turma, assim como de outras que tivemos, possamos ter projetos de pesquisa de alta qualidade, inclusive projetos de pesquisa com inovação tecnológica, que é a mensagem que eu quero passar para vocês aqui nessa noite. Eu espero que vocês tenham entusiasmo de, além da pesquisa científica de alto nível, como eu disse antes, pensar também em produtos, processos tecnológicos que possam se derivar dessa pesquisa de mestrado de vocês. Até por conta disso, ao final da minha fala, eu vou fazer um convite para vocês com relação a um desafio que eu já propus ao professor Luiz, para que o programa encampe essa intensificação da geração de produtos tecnológicos. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para fazer uma apresentação breve de um pouco dos trabalhos que a gente desenvolve aqui. Eu espero que seja mais uma apresentação com ilustrações e a minha fala, e a partir dessa conversa nossa, que vocês possam ter algumas dúvidas e começar também a fazer algumas reflexões de como que a gente pode orientar os projetos, nossos projetos de mestrado, para ter um impacto social. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Quando eu falo impacto social, impacto para a comunidade externa, impactar a cadeia produtiva local, regional, quiçá nacional. Acho que isso é muito importante. Nós temos que deixar um legado aqui nesse programa, em termos de entregar para a sociedade ferramentas, conhecimento que possam resolver problemas reais. Bom, vou compartilhar minha tela inteira com vocês. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Perfeito. Então, eu coloquei um título singelo aqui, Projetos de Inovação do nosso Laboratório de Geotecnologias, aqui da UFR, laboratório que está assentado no NUPEC, que é o Núcleo de Produção e Conservação do Cerrado. A título de esclarecimento, acho que é interessante a gente falar um pouquinho da nossa universidade. Eu não sei quantos estudantes de pós-graduação que estão iniciando esse ano letivo são da UFR, da antiga UFMT Rondonópolis,
Então, como o professor Luiz colocou, assim como o professor está na gestão, na coordenação do programa de pós-graduação em gestão e tecnologia ambiental, eu estou participando da equipe da Secretaria de Inovação e Empreendedorismo da nossa Universidade Federal de Rondonópolis. Então, a nossa UFR, por um projeto de lei, foi criada em 2018, final de 2018. Em 2019, começaram as tratativas para que houvesse a transição e a estruturação interna da nossa universidade para ser realmente a Universidade Federal de Rondonópolis, e não mais a UFMT Campus Rondonópolis. A história dessa universidade é uma história relativamente antiga, já data de 1976, e esse campus onde, não sei se você já começaram as aulas presenciais do mestrado, mas o campus onde nós temos as aulas, na UFMT Rondonópolis, começou a utilizar esse espaço em 1982, ou seja, já estamos indo para 40 anos de história nesse campus, e todos esses anos, de 76, quando funcionava no centro da cidade, de Rondonópolis, 82, quando veio para esse local onde está até hoje, nós tivemos muitos projetos na área de educação, na área de extensão, na área de pesquisa, e eu chamo a atenção para que nós temos já um histórico muito interessante de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação que geraram patentes, geraram registros de softwares. Então, nós tivemos produtos tecnológicos que já vinham, essa cultura da inovação tecnológica já vinha desde o tempo que nós éramos um campus da UFMT. O NUPEC, por exemplo, foi verba da FINEP, de uma agência fomentadora de projetos de pesquisa e inovação de alto impacto. Nós conseguimos o apoio para construir esse núcleo de pesquisa, se não estou enganado, em 2010. Então, nós já temos mais de 10 anos de história de produção de conhecimento científico e tecnológico. Aqui na foto da capa, eu tenho uma aeronave remotamente pilotada, um famoso drone, que é um dos instrumentos de pesquisa que nós utilizamos no nosso laboratório de geotecnologias. É um veículo aéreo não tripulado, que possui sensores como câmeras fotográficas capazes de fazer registros da natureza, da composição da paisagem. Isso para nós tem um grande significado para fazer esses estudos ambientais. Aqui, apenas uma rápida apresentação, então, do nosso laboratório, de quem está no laboratório. Na verdade, aqui não tem todas as pessoas, são alguns que estão mais frequentemente trabalhando conosco. Então, estou aqui, o Luiz já me apresentou, tem a professora Camila Mioto, que também é professora permanente do programa. Nós temos falta aqui, como é um trabalho em rede, são alguns laboratórios, como de geomática, que também participa desses projetos, o laboratório de tecnologia e gestão ambiental, com o professor Domingos, também faz parte dessa rede de colaboração de pesquisas. Tem aqui, em relação aos estudantes, a Larissa, que está iniciando agora, nesse ano, no mestrado, fez engenharia agrícola ambiental, está enganjada nos projetos desde a graduação. O Jonathan, que também está enganjado desde o tempo da graduação nesses projetos de pesquisa na área de ciências ambientais, com foco para resolver problemas reais. Tem o Jonathan, que fez graduação na UFR, biólogo, fez graduação na UFR, fez mestrado conosco e está encerrando o seu doutorado no programa de pós-graduação de Tecnologias Ambientais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Tem o Roberto, que é um graduando nosso da Engenharia Agrícola da UFR. Tem aqui o Cláudio, que fez mestrado no nosso programa de Gestão e Tecnologia Ambiental e que promotor de justiça, formado em Direito, promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, e que já há alguns anos está enganjado em apoiar uma série de projetos daqui da nossa universidade, da UFR, projetos que têm um impacto socioambiental, inclusive com geração de tecnologias. Mas tem outras pessoas que também não aparecem aqui, mas que eu gostaria de mencionar, como a Tereza Fernandes, que participou também desse programa de mestrado, defendeu há pouco, assim como o Cláudio,
o Jefferson Boldrin, também do Ministério Público do Estado. Enfim, nós temos uma rede de colaboração muito grande de pessoas. E também é interessante que essa rede tem profissionais de várias áreas, né? Então, nesse laboratório passou desde filósofo até engenheiro ambiental, para vocês terem ideia. Aqui é uma foto que eu acho bastante icônica para retratar os projetos que nós começamos a desenvolver e que teve uma repercussão hoje na forma de artigos científicos, uma repercussão na forma de vídeos educacionais e também de produtos tecnológicos, né? A área que eu comecei a atuar já faz mais ou menos uns 12, 15 anos foi a recuperação de áreas degradadas. E aí, essa foto ilustra um projeto que nós estávamos desenvolvendo desde 2010 com o apoio do CNPq, no edital, focado a recursos hídricos, a recuperação de ambientes como nascentes, margens de rio, para revitalização de recursos hídricos. Nesse caso aqui foi em Campo Verde, na margem de um córrego tributário ao Rio São Lourenço, que é um importante formador da bacia do Pantanal, né? Então aqui a gente estava limpando com, vocês estão vendo aqui, foice, enxada, aqui um estudante de graduação da engenharia agrícola, um estudante de mestrado da universidade, que hoje já fez doutorado, já é professor do IFMT, e aqui sou eu, então a gente estava limpando essa área aqui para fazer um plantio de sementes. Então veja, aqui a gente estava trabalhando com tecnologia também, uma tecnologia mais operacional, mais braçal, mas não deixa de ser, são ferramentas que são muito importantes. Mas o que a gente percebeu? Que a gente poderia começar a transpor esse modelo mais convencional de projetos de recuperação, utilizando as ferramentas que já são convencionais para incorporar novas tecnologias. Então, essa história que já está fazendo aqui mais ou menos 11 anos, né? 2011, a partir daí a gente fez um plantio de sementes, a gente avaliou a regeneração dessa área aqui que estava bastante ocupada com capim braquiária, que é um invasor, com gado. Então a gente começou a fazer a revitalização dessa área, a testar uma técnica de semeadura direta, trouxe resultados interessantes e a gente começou aos poucos, de forma incremental, a colocar novas tecnologias. Aqui é uma das tecnologias que a gente utilizou na mesma área, aqui em 2013, e aqui acho que a gente brinca que foi o nosso primeiro drone. Nosso primeiro drone foi essa escada aqui. Aqui veio um pessoal de São Paulo, da universidade lá da USP, da Faculdade de Matemática, da USP São Carlos, e eles trouxeram uma câmera multispectral, que é essa aqui. O que é uma câmera multispectral? Ela tira foto como uma outra câmera, só que ela tem sensores aqui que são sensíveis a, digamos assim, cores que a vegetação pode expressar que os nossos olhos não enxergam. Por exemplo, o infravermelho próximo, o vermelho de borda, e que quando você pega essa imagem que possui o registro dessas cores que as plantas apresentam, é possível a gente fazer algum tipo de estudo relacionado à saúde dessa vegetação. Então aqui eu precisava fazer uma análise de cima para baixo, uma vista ortogonal. E como eu não tinha drone, então aqui a câmera estava acoplada a um notebook que servia de alimentação do para ela funcionar. Eu subia na escada e tentava tirar essas fotos. E eu ia fazendo isso, dava um passo, botava a escada, levantava, tirava a foto. Então, veja que aqui a gente já começou a fazer um trabalho de incremento tecnológico, não deixa de ser, né? Então, é uma escadaria. A inovação tecnológica é uma escadaria, pessoal. Então, a gente precisa ou fazer uma inovação que a gente chama de disruptiva. O que é uma inovação disruptiva? Você dá um salto olímpico, ornamental, de inovação e sai de um ponto A para o ponto H, ponto G, Y, Z, mas aqui no nosso caso não. A gente foi do ponto A para o ponto B, para o ponto C, para o ponto D. Então, são degraus que a gente vai seguindo, né? Então, aqui nesse caso, depois, em 2015, a gente incorporou o uso desses drones popularmente conhecidos, né? Esse aqui foge um pouco esse drone que a gente conhece, né? Que é
que é aquele quadricóptero, aquele branquinho, ou aquele pequenininho que a gente vê, enfim, tirando foto, fazendo selfie. Esse aqui parece um aeromodelo, que é um drone que tem uma autonomia de voo, ele voa mais alto, voa por mais tempo, então tira muito mais fotos, e dessas fotos a gente consegue fazer montar um quebra-cabeças que gera um mosaico, com muitas vezes 500, 800, 1000 fotos, e esse mosaico a gente consegue extrair informações utilizando programas de computador. Informações sobre desmatamento, sobre o grau de desmatamento de uma área, por exemplo, sobre a qualidade da água de um córrego, turbidez dessa água. Então, esse equipamento é muito poderoso, que a gente chama tecnicamente de aeronave remotamente pilotada, certo? Aqui é um outro drone que nós temos de um trabalho. Aqui, esse drone é um hexacóptero, ele tem uma câmera fotográfica. Aqui vocês veem que aqui é o campus da UFR. Então, aqui é uma foto numa perspectiva do visível, RGB, que a gente enxerga, os nossos olhos enxergam. Aqui vocês podem ver que está diferente, é a mesma área, só que ela está... Aqui a gente tirou o azul e entrou o infravermelho próximo. Então, veja que agora eu tenho uma composição de cor diferente. Isso aqui faz toda a diferença para os trabalhos que a gente utiliza essas imagens para expressar a saúde da vegetação. Esse drone aqui foi de um projeto que nós começamos a alinhar com o Ministério Público. Então, nós temos uma história com o Ministério Público que apoia a universidade, vários professores, muito investimento na construção de laboratórios, compra de equipamentos, solicitação de apoio operacional para trabalhos de campo ligados à parte ambiental, à vistoria ambiental, e o Ministério Público, em 2017, no caso, com acordo com uma empresa que precisava corrigir um erro, um ilícito ambiental. Nesse acordo, essa empresa, no termo de ajustamento de conduta, fez a aquisição desse drone e a doação desse drone para a universidade. E aí esse drone é utilizado para projetos sob demanda do próprio Ministério Público, projetos nossos da universidade. Isso foi em 2017. Aqui atrás, esse dronezinho aqui, do slide anterior, foi também, dessa mesma forma, foi a aquisição por meio de doação de um projeto envolvendo o Ministério Público. Daqui a pouco eu conto mais um pouquinho desse projeto. Então, veja que a gente tem bastante coisa para fazer. Aqui é um dos trabalhos que a gente desenvolveu. Aqui foi uma graduação, um trabalho de conclusão de curso da graduação, Rondonópolis, aqui é a área urbana de Rondonópolis, aqui é a terra indígena Tadarimana. Então, aqui foi um trabalho feito, aqui apenas as fotos, só para mostrar para vocês um pouquinho do que a gente fez. Aqui é uma composição de imagem de satélite. Então, aqui é uma imagem orbital que a gente tirou. E vejam que tem cores, um azul mais escuro, tem um acinzentado aqui, mais clarinho, tem vermelho. Então, aqui uma composição que mostra o quê? Onde está azul bem escuro, foram áreas queimadas, né? Todo esse gradiente azulado foram áreas queimadas, aqui, por exemplo. Então, a gente faz estimativa de danos ambientais, né? Isso aqui foi um incêndio florestal que aconteceu, se eu não estou enganado, isso foi em 2020, que praticamente toda a terra indígena pegou fogo. A seca de 2020 foi muito severa. E aqui foi uma pequena área que nós sobrevoamos com o drone e tivemos, digamos assim, uma visão microscópica. Enquanto aqui, se eu fosse fazer uma analogia grosseira desse limite da terra indígena, se aqui fosse um organismo que eu consigo visualizar por meio de uma imagem de satélite, visualizar detalhes, aqui eu já consigo visualizar o tecido, o conjunto de células desse organismo. Então, eu tenho uma visão na casa de centímetros. Aqui está na casa de uns 2 metros, o pixel, a unidade elementar da imagem, enquanto que aqui está na casa de 3, 4 centímetros. E aqui é um processamento que a gente faz com a imagem para expressar o quê? O que está em vermelho, por exemplo, são áreas que foram bem queimadas. O que está em amarelo são áreas queimadas. A vegetação que está queimada, está seca. Então, a gente consegue fazer estimativas, por exemplo, desde uma matemática muito simples, uma estimativa de quanto foi queimado dessa área. E você pode monitorar essa área para saber
qual foi a velocidade de regeneração dessas áreas, né, que foram queimadas, e verificar se teve áreas que recuperaram uma velocidade maior ou menor, e a partir daí você consegue estabelecer quais são as técnicas de intervenção mais adequadas para acelerar a recuperação, ou se você não precisa ter nenhuma técnica, se a natureza dá conta, a resiliência da natureza dá conta de fazer esse tipo de regeneração. Então, a gente, nos projetos de graduação e de pós-graduação, eles são muito integrados, a gente integra o estudante de graduação para ficar junto com o mestrando, para que já haja essa transição bem bacana. O estudante de graduação já tem um contato com o mestrando, o estágio docência ajuda também que isso aconteça, enfim. Então, aqui nesse caso, teve também, foi um TCC da AXA e também a própria Larissa desenvolveu o TCC dela usando essa lógica de avaliação de danos ambientais por conta de incêndios, utilizando imagens de satélite, imagens de drone, para que a gente pudesse desenvolver também ferramentas que sejam mais assertivas para fazer esse tipo de avaliação de danos. Aqui é um trabalho que a gente fez na Rodovia do Peixe, também nessa mesma perspectiva de avaliação de danos ambientais. Aqui é um tablet que a gente controla o drone, e esse drone fica distante da gente, tipo 4, 5, 6 quilômetros. Então a gente nem consegue enxergar, obviamente, e aí no caso ele tem uma câmera embutida aqui na frente, eu consigo saber onde ele está voando, eu tenho por meio de geolocalização, de receptor GPS, eu consigo saber onde ele está, ter a coordenada dele, e aí a gente conseguiu sobrevoar uma área de 5.000 hectares na rodovia do Peixe, que é aqui próximo, não sei se vocês conhecem, e fizemos um trabalho que a gente chama de área de preservação permanente aqui para verificar se havia o cumprimento da legislação ambiental, de se não havia invasão da APP, o que tinha nessa APP para que, por exemplo, aqui, essa foto mostra o que tinha aqui dentro, né, nesse local. Então, tinha uma construção nesse local, e aí a gente subsidiou o Ministério Público para que fizesse audiências públicas de conciliação para a regularização dessas áreas. E aí foi um trabalho muito interessante, porque que a gente percebeu que um dos maiores problemas, utilizando essas tecnologias e também o trabalho de campo, conversando com os moradores locais, que os maiores problemas não era nem tanto o desmatamento. Vocês podem ver aqui que eu tinha bastante, né? Aqui é um pasto, aqui era para ter uma floresta e tal, mas não tem. Não era nem tanto o desmatamento, mas principalmente a disposição dos resíduos sólidos. Então, a ausência de fossas sépticas no local. Então, eu tinha uma degradação ambiental que era bastante potencializada, não só pela retirada da vegetação nativa, mas também por conta da ausência de uma regularização de cada lote, em termos de ter uma fossa séptica, em termos de ter um destino correto dos resíduos. Então, o trabalho foi interessante para, enfim, para fazer com que a gente conseguisse avançar em termos de cumprimento da legislação. Então, a universidade, muito próxima, a universidade que eu digo estudantes de graduação, os professores, a promotor de justiça, que estava à época aqui em Rondonópolis, o Marcelo Vaquiano, e também a Polícia Militar Ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente do município, fez um trabalho articulado. Isso foi muito gratificante para os estudantes, porque eles conseguiram ter uma percepção bem bacana de como que funcionava toda essa sistemática, né? Aqui é um trabalho que a gente desenvolveu na graduação, que era desenvolver uma ferramenta, na verdade, uma rotina para contagem de animais. A gente fez isso usando drones. Então, veja como é a potencialidade, né? O bichinho é um veja multiuso. Aqui foi para subsidiar um projeto de mestrado para contagem usando drones também, né? Esse aqui é o rapaz que trabalhou comigo na graduação, foi orientando, Giovanni, e aqui a gente estava sobrevoando uma certa altura esses ovos de palmeira, a gente localizava onde tinha ninhos de arara, que é a Aracanindé, então aqui eu tinha 1,
dois, três, acho que aqui tem mais um, 4, né? Então, 4 filhotes aqui. Então, fazer um censo de filhotes, sem precisar subir aqui uma pessoa, né, para provocar um estresse no animal. Aqui é outro trabalho que foi no mestrado em Gestão e Tecnologia Ambiental do Donatan, que a gente utilizou drones aqui no campus da universidade para verificar se a gente conseguia não só verificar o grau de cobertura do solo, aqui no caso é um capim invasor, que tem no campus, ali na área do fundo, perto da estação meteorológica, mas também medir a altura desse capim. Ah, mas para que isso? Né? Lembra daquele primeiro slide, da gente com foice, enxada, para verificar o quão a gente pode automatizar algumas rotinas e minimizar a presença humana em alguns locais, extrair o máximo de dados de maneira remota. Então, é um trabalho que a gente intensificou muito dentro do mestrado em Gestão e Tecnologia Ambiental. Foi um trabalho muito interessante aqui, uma visão 3D, aqui a gente conseguia ver, né, a altura dos capinzinhos, etc. e tal. E isso também tem uma repercussão importante em termos de inovação, por quê? Pensa em áreas que é de difícil acesso, áreas que a presença humana ali, por conta de uma erosão, coisa do gênero, pode significar um risco à integridade física da pessoa, então a gente pode substituir a presença humana, quando possível, por um equipamento remotamente pilotado. Aqui é um trabalho que a gente fez também, que está entre a graduação e o mestrado em Gestão e Tecnologia Ambiental, que foi a visualização de sítios de reprodução de vetores de doença, como o mosquito da dengue. Então, a gente simulou um ponto de depósito de resíduos e a gente fez um voo de diferentes alturas. A gente chamou estudantes de mestrado em Gestão e Tecnologia de graduação para compor uma espécie de júri. Então, com base em diferentes estratos de altura, por exemplo, aqui em A são 80 metros que o drone estava e tirou uma foto. Aqui em D, ele já está, por exemplo, a 40 metros, aí vai para 20, vai para 15 metros. Então, nesses estratos de altura, o que é observado aqui em termos de alvo? Um pneu, que é um local onde pode acumular água, ter larvas de insetos, uma garrafa PET, um latão. Mas para que isso? Por trás disso tem um significado, por exemplo, municiar a vigilância sanitária do município, para ao invés de pessoas percorrerem locais insalubres e em loco, né, ela ali no local, fazer essa constatação, utilizar esse equipamento remotamente pilotado. Aqui é outro trabalho que a gente fez dentro do mestrado em Gestão e Tecnologia Ambiental com o Pedro Lopes, em que a gente, numa empresa de análise genética, chama de melhoramento genético de grãos, queria automatizar uma rotina para verificar a maturação, falhas de plantio e maturação, soja. E aí a gente utilizou drones, e aí, por exemplo, aqui onde está esse talhão aqui, onde está mais vermelho, é onde está maduro, né, ponto de colheita. Por exemplo, uma variedade que amadureceu mais rápido que essa aqui, e essa aqui amadureceu mais rápido que essa aqui, se você olhar a proporção, né? E aqui eu tenho também muitas falhas, né? Que são esses fragmentos aqui, falhas de plantio. Então, isso tem um significado, essa pesquisa de mestrado tem um significado. Por exemplo, isso apoia a indicação, uma evidência de onde eu tenho um lote, uma variedade genética que está mais pronta para ir para o mercado, para atender uma demanda de ter maior vigor de germinação e mais rapidez para chegar a um ponto de colheita. Então, vejo como a pesquisa científica e inovação sempre têm andado juntas dentro do nosso programa de mestrado. Aqui também é um trabalho que a gente estava fazendo para automatizar rotinas. Aqui é uma área de preservação permanente degradada, uma nascente e tal. Então, nesse amarelo achurado aqui, eu tenho essa característica de ausência de vegetação. Então, aqui a gente gerou uma rotinazinha para mostrar o quanto que eu tenho de área degradada, isso num sistema de informação geográfica, por meio de uma imagem, um mosaico de imagens de drone. Então, o sistema fazia um cálculo automatizado de quanto que eu tinha desse amarelo achurado, inclusive um cálculo de quantas mudas seriam necessárias para eu
recuperar essa área, tendo uns espaçamentos, não estou enganado, de 3 metros por 3 metros entre mudas, né? Aqui é um trabalho que a gente fez aí é um programa de extensão que foi criado, chamado ProRad, que é um programa de recuperação de áreas degradadas da região sudeste do estado. Aqui a gente, junto com a Polícia Militar Ambiental, vocês estão vendo aqui, ó, a gente está com a polícia. O que a gente fez? A gente recebeu um aporte financeiro à universidade para financiar pesquisa por meio de iniciação científica na graduação, projetos de mestrado na pós, para que a gente pudesse desenvolver metodologias que pudessem ajudar equipes de campo, como a PM Ambiental, a serem mais certeiros na hora de fazer os laudos ambientais. Aqui é um caso que a gente constatou a presença de gado. Essa aqui é uma área que foi queimada, passou por um incêndio florestal, foi aquele incêndio lá da Terra da Arimana, foi acho que setembro de 2020, pegou muito fogo no Cerrado e Pantanal, e aqui a gente constatou que, no caso aqui, o proprietário estava ainda com gado, uma área embargada, ou seja, judicialmente essa área era para estar livre de vetores de impacto, como gado, um trator que tirasse árvores. Então essa foto aqui foi uma foto bem icônica, né? Que é uma árvore caída e com a sua copa toda queimada. E aí a gente subsidiava os laudos de vistoria, que por sua vez subsidiava o Ministério Público a imputar uma responsabilidade mais concreta para o infrator ambiental, e isso resultaria em vários benefícios, como a recuperação dessa área degradada, a compensação financeira ou não financeira para que esse infrator, digamos assim, pensasse 2, 3, 4, 5 vezes antes de cometer o mesmo crime, por aí vai, né? Isso aqui é um trabalho que envolveu, inclusive, o projeto de mestrado do Cláudio Gonzaga, que eu mostrei ali no início, tá? Isso aqui é um outro projeto que também aconteceu no âmbito do nosso programa de gestão e tecnologia ambiental, que foi a construção de um drone para reflorestamento. Esse drone é muito interessante porque é um drone de código aberto, você encontra na internet os itens para construí-lo, e aí a gente fez esse trabalho em 2019, conseguimos colocá-lo para voar, foi uma coisa inédita aqui na nossa região, e a gente agora está num desafio de aperfeiçoar a tecnologia, né? Essa questão de aperfeiçoar a tecnologia a gente chama de nível de maturidade tecnológica, pessoal, e a sigla em inglês é TRL, então que vai de 1 a 9, sendo 9 assim, uma tecnologia validada, o mercado que o consumidor da tecnologia já aprovou, então sim, está pronto para ser comercializada. E aí você normalmente tem a tecnologia está na sua cabeça, ainda assim, é uma ideação que você vai fazer, você vai passar para o papel, 1, 2, 3, no 3 já está indo para o laboratório, você vai fazer o que a gente chama de testes, né, protótipos, prototipagem dessa tecnologia. E aí, quando está em 5, 6, você já fez algumas validações de laboratório, alguns testes de campo, mas ainda não, digamos assim, testou isso no seu ambiente que é para ele ser utilizado. Por exemplo, nesse caso aqui, em propriedades rurais, que tem áreas que devem ser reflorestadas. A gente quer chegar nesse nível ainda. A pandemia atrapalhou um pouco os nossos trabalhos, mas a gente precisa e vai avançar nessa frente. E aí, nesse nível de maturidade tecnológica que vai de 1 a 9, lá pelo 3, 4, 5, eu tenho um gap entre o laboratório, a universidade e o mercado que vai receber essa tecnologia. Esse gap a gente chama de Vale da Morte. Então, o que significa isso? É um momento em que, por uma série de motivos, como falta de financiamento para o projeto, falta de pessoal qualificado, falta de motivação da equipe, enfim, uma nuvem de variáveis. Por uma série de motivos, essa tecnologia fica represada naquele laboratório, represada naquele programa de pós-graduação, represada na universidade, e não consegue fazer esse salto. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A gente gera, às vezes, muito conhecimento que fica represado, ou conhecimento que não é transferido efetivamente para a sociedade. Aqui umas fotos, aqui é um trabalho de preparo das sementes para ser utilizada no drone. Aqui é um trabalho
de preparo de cápsula. Aqui tem uma história interessante. Essa moça que aparece aqui, não tem o rosto dela, infelizmente, é a Karine. A Karine é administradora de empresas, fez o mestrado em gestão e tecnologia ambiental. Na disciplina de sistemas ambientais, eu utilizei uma prática dentro da disciplina de apresentar projetos inovadores do campo ambiental. Projetos essa aqui é a Karine, está bem aqui, tá? Projetos que tivessem um impacto tecnológico, propostas de projeto. E a Karine apresentou nessa disciplina a proposta de uma cápsula biodegradável para conter ovos de insetos que fazem controle biológico de outros insetos nos canaviais, porque era uma situação real da família dela em Jataí, em Mineiros, em Goiás, em que ela tinha ela sabia que existia essa dor, né, porque o pessoal que faz a distribuição do que chama de parasitoides para controle biológico em lavoura fazia isso de moto num copinho plástico. Então a ideia seria com drone fazer a dispersão desse material dentro das cápsulas. E aí disso a gente evoluiu para colocar sementes dentro das cápsulas. Isso evoluiu para uma patente que foi registrada no final de 2019, então um pedido de patente. E disso também evoluiu a tese de doutorado dela, que ela faz hoje no doutorado em Geografia em Jataí. Então veja como um trabalho dentro de uma disciplina teve uma repercussão tão grande fora do próprio programa de gestão e tecnologia ambiental, fora da nossa UFR. Então aqui uma rotina mais rápida, uma rotina que a gente estava validando. Eu não vou nem entrar muito no mérito, porque isso é uma coisa um pouco mais técnica. Se vocês quiserem, eu posso falar com um pouco mais de calma depois. Mas qual que é a essência de todo esse trabalho? A essência desse trabalho é que a gente pode e deve pensar os nossos projetos de pesquisa científica de forma que a gente consiga gerar novidades, ou seja, algo que ainda não está sendo utilizado no mercado, no setor comercial, no setor industrial, prestação de serviços. Essas novidades devem efetivamente resolver um problema e você deve fazer os testes necessários, as validações necessárias para verificar se essa novidade, produto ou processo é efetiva. Para isso, eu preciso também que empresas, o setor privado fique próximo, ou dentro, melhor dizendo, dentro da universidade para nos ajudar nessas validações, para que a gente tenha um combo, na realidade. Eu tenho uma dissertação de mestrado que garante o diploma para esse estudante de pós-graduação, eu tenho artigos científicos derivados dessa dissertação, que dá sustentação para o programa em termos de indicadores de produção científica, mas também eu tenho produtos, processos inovadores, que nasceu de tudo isso, foi para a universidade, na vitrine tecnológica da universidade, no caso da Secretaria de Inovação e Empreendedorismo, que é o nosso NIT, o nosso Núcleo de Inovação Tecnológica. Então, eu tenho esses produtos e processos tecnológicos que nascem da universidade e vão para a sociedade, vão atender uma demanda de uma comunidade, tecnologia social, vai atender a demanda de um segmento de empresários e por aí vai. Tá? Vou parar aqui minha apresentação. E me coloco à disposição para conversar com vocês. Obrigado, professor Normandes. Muitas informações, muitos projetos, né? A gente percebe aí que a sua atuação é bastante pródiga aí de resultados, né, de impactos aí para a nossa região, para a nossa cidade. Muito interessante. Assim, eu vou começar fazendo meu comentário, professor. Vendo aí os seus projetos, o que me veio à mente assim de possibilidade, né, na nossa área de atuação e dos nossos orientandos, é que a gente está desenvolvendo duas linhas, né? Uma linha é a linha dos créditos de carbono, né, que já tem o trabalho do Gustavo que está sendo feito, vai defender agora a qualificar, o Marco Túlio, que inclusive ele está
Ele vai fazer a disciplina da professora Camila agora nesse semestre, porque ele é economista, então ele não conhece geoprocessamento, né? E, bom, e a outra linha é a linha de comercialização de excedente de reserva legal, que é uma possibilidade aí que já, inclusive, aqui no Mato Grosso já há uma normatização para isso, ainda não está sendo feito. O que é feito hoje em dia? O produtor rural compra uma área e doa para o Estado para fins de reserva ambiental, né? Então não há por exemplo, a possibilidade de um produtor arrendar áreas via um instrumento de crédito de pequenos produtores, e esse pequeno produtor, esse grupo de pequenos produtores, eles podem ter esse excedente e ter uma renda com esse excedente. E normalmente o pequeno produtor, a agricultura familiar, que está nas áreas menos aptas à produção e indica-se um potencial, né, por declividade, por essas questões assim. As áreas mais afeitas à produção já estão em uso, as menos afeitas, elas ficam com esse pessoal que no final tem certos problemas jurídicos de posse de terra, de legalização ambiental e coisas do tipo, né? Então, em um aspecto, que é o aspecto do crédito de carbono, o que eu vejo assim de oportunidade, né? O geoprocessamento, né, ele identifica a cobertura dessas áreas. Na hora de precificar essas áreas, o estoque de carbono, é que eu estou percebendo um ponto de melhoria, que seria a metodologia de precificação. Porque pela situação atual se utiliza a literatura, estudos anteriores que indicam uma área de cerrado com cobertura tal, ela estoca carbono em tantos metros cúbicos, né, uma certa medida. Se é área de floresta e assim por diante. Então, se utiliza a literatura e dados já de pesquisas anteriores e se faz uma média, né, uma projeção, né? Que foi o que a gente fez com aquele estudo lá que o professor falou, que a gente pegou alguns alunos, pegou o que foi derrubado, né, foi incendiado da Tadariname em 2020, se identificou quanto que foi perdido, aí em cima da literatura tem uma média de estoque de carbono, multiplica pelo preço, dá o valor. Mas aí o que eu vejo? Essas tecnologias aí que o professor está colocando, mais específicas, com o geoprocessamento via satélite ou via os drones, para fazer algo mais individualizado, mais específico, né, com algumas propriedades aí de imagem, né, não sei exatamente, né, que eu não sou especialista, para vencer essa etapa, ou seja, em vez de você ter uma média que a literatura indica, você ter um estudo que indique precisamente quanto que tinha de estoque, tanto aí não é só a cobertura, mas o estoque no solo, né, que é algo muito importante. E aí, assim, o que eu venho acompanhando, esses inventários que se faz, muitas vezes são feitos assim, não é rudimentar, mas assim, de feito na área mesmo, né? Indo na área e não, e eu acho que essas tecnologias aí que o professor mostrou talvez permita que fosse feito isso mais agilmente, né? E no aspecto da, do, da, da, da comercialização de excedente de reserva legal, você poderia ter uma precificação mais precisa, né? É a mesma coisa que você ir no supermercado e tem leite ou HT, aí tem um preço igual para todos, mas tem o leite ou HT com mais cálcio,
né, com integral, desnatado. E aí, se você tivesse isso, em vez de pegar um preço de terra que não é utilizada, né, que é um preço médio de mercado, você poderia, mas a minha tem uma cobertura com certas propriedades ecossistêmicas maior, a outra não, e, ou seja, aí você poderia tentar vender por preços diferentes e incentivar o produtor, o proprietário, a até ter uma estratégia de reposição, né, de manutenção mais precisa, mas assim, se você paga melhor, ele vai tender a querer cuidar melhor também, né? Se não, ele vai deixar recompor naturalmente, é mais lento nesse sentido, né? Mas assim, eu acho que seriam essas minhas duas observações, né? E eu acho que isso a gente pode mais à frente sentar e ver como é que isso aí poderia haver na medida que surjam projetos aí nessa linha. Eu abro a palavra para o professor Normando, se quiser comentar, e eu Sim, passo para os demais. perfeito, Luiz. Então, é justamente essa perspectiva, acho que a gente tem que pensar. Por exemplo, no nosso programa de gestão e tecnologia ambiental, a gente já chegou no nível de maturidade dos projetos, que os professores, o quadro permanente e de colaboração, os estudantes, a gente já tem assim uma robustez de projetos que agora precisamos encontrar essas sinergias internas para que possamos caminhar, por exemplo, 2, 3 dissertações que possam ser interdependentes e gerar um produto unificado. Isso seria fantástico. No caso dos créditos de carbono, uma hipótese muito interessante está ligado à capacidade de extração, de geração de dados por meio dessas imagens aéreas, a extração desses dados para que você faça, por exemplo, não só a localização geográfica, quantos metros quadrados de área coberta por vegetação, mas dados biométricos, volumetria. Eu posso também, em alguns casos, com a inteligência artificial, chegar no nível de taxonomia das espécies, e a partir daí eu consigo ter indicadores mais cirúrgicos para falar sobre o quão de incremento eu tive de carbono naquele ambiente por conta de uma regeneração vegetal, por conta da vegetação nativa, ou por conta de uma silvicultura. Da mesma forma, com o avanço sensível que eu tenho de tecnologia na área de sensores que são acoplados a esses equipamentos ou os satélites, já é possível fazer estudos de solo para que você possa fazer medições mais acuradas com relação a um solo mais ou menos orgânico. Isso tem uma repercussão em termos de o quanto de carbono esse solo tem. Então, a gente começa a ver o ecossistema de uma forma diferenciada do que a gente via antes, e isso é interessante porque você fica menos refém dos dados secundários, da literatura. Como você mesmo disse, não é para que você abandone esses dados, mas você pega aquilo como uma primeira aproximação, e aí você começa a ter uma segunda aproximação, uma terceira aproximação, e isso faz com que a, a análise, o dimensionamento de carbono estocado num determinado ecossistema, aqui em Rondonópolis, por exemplo, seja algo muito mais preciso e que vai subsidiar a outra dimensão que você colocou, que é a comercialização desse carbono, por exemplo, por meio de um excedente de vegetação nativa que pode ser comercializado, né, esse crédito que pode ser comercializado com outros proprietários rurais, e aí você não trabalha com, a gente brinca de um caminhão de melancia, né? Tudo igual, você pega a literatura, então a precificação fica numa média, e você pode sim, por meio desses projetos integrados, começar a particularizar isso numa região como a sudeste do estado de Mato Grosso, particularizar isso dentro de um próprio município, porque você tem particularidades ambientais que, dependendo do da sua escala de análise, essas particularidades podem ser na casa de metros quadrados. Então, a gente consegue
ser muito mais realista, e isso vai ter qual repercussão no final? A repercussão de você ser mais efetivo na própria proteção da natureza, porque você trabalha com uma condição real, e isso traz segurança jurídica para o poder público que estabelece essas regras, traz segurança também jurídica para os proprietários rurais, que terão o benefício de ter um valor justo para aquilo que ele está comercializando, saber que aquele excedente mesmo é um excedente, não foi um engano, não estava na reserva legal, na APP, e com isso a gente começa a diminuir essa zona cinzenta, porque o setor ambiental, eu costumo dizer que o Programa de Gestão e Tecnologia Ambiental tem um desafio que é um desafio enorme, enorme, é superlativo, porque ciências ambientais é um quebra-cabeças que envolve muitas áreas de conhecimento, né? Tanto é verdade que você é economista, eu sou biólogo, nós temos uma engenheira ambiental, a Camila, nós temos o pessoal da administração de empresas, como o professor André e outros colegas, né, químicos, enfim, e todos esses profissionais são fundamentais para a gente entender esse quebra-cabeças que são as ciências ambientais. Eu estava comentando até, eu estava brincando com. Eu dei aula na graduação hoje, Luiz, só um parênteses, né? E recuperação de áreas degradadas, a disciplina que a gente tem na graduação. E eu falei para os estudantes de graduação que eu estava avaliando projetos, o Sebrae, de um edital chamado Catalisa, que é um projeto, o Sebrae CNPq, que financia projetos de pesquisa e inovação. E aí, quando eu fiz o cadastro, o CNPq perguntou assim, o Sebrae CNPq, mas que área que você quer avaliar? E aí eu coloquei ciências biológicas. Então, quero projetos de ciências biológicas para avaliar. Ok, aí vieram 15 projetos. Aí teve um que eu abri, e qual que é o checklist que a gente faz? Proponente, currículo do proponente, e depois a gente vê as outras partes do projeto. E o proponente era designer de modas. Falei, cara, eu acho que o sistema deles deu problema, né? O Word Labs lá, o sistema eletrônico de projetos, né? Me mandaram um projeto de um designer de modas. E aí eu fui ver o currículo, o rapaz fez designer de moda na Mackenzie, São Paulo, mas ele estava fazendo mestrado em ciências biológicas na Estadual do Maringá. Eu fiquei, falei, puxa, né, que interessante. E qual que era o projeto dele? Ele estava investigando no projeto de mestrado corantes naturais para atingir roupa que gerasse menos efluentes com metais pesados, que são os corantes sintéticos que, usados atualmente pela indústria de vestuário. Então, veja, uma pessoa formada em moda trabalhando com ciências ambientais. Então, veja como a nossa área é muito profícua. E eu espero que os estudantes que estão aqui presentes aproveitem ao máximo isso, porque isso traz um enriquecimento intelectual que vocês não fazem ideia, pessoal. Obrigado, professor. Vamos passar então para os professores. Tem a professora Conceição, acho que a professora Camila, se quiserem falar alguma coisa, aí a gente passa para os discentes. Rouba a palavra aí. Acho que Eu acho que a Conceição e a Camila não já estão na saíram. sala. Já saíram. Isso. Ok. Os discentes têm uma pergunta aqui, o Júnior Martini. Como é feita a divulgação desses projetos para a sociedade? Vocês podem colocar aí no chat, pessoal. Júnior, essa é uma grande pergunta, porque nós, professores universitários, que a gente somos chamados de cientistas pela sociedade, temos uma imensa dificuldade de comunicação com as pessoas, as outras pessoas. As pessoas que, os não estudantes, que estão fora dos muros da universidade. Então,
a gente tem uma grande dificuldade, principalmente os mais conservadores, e eu estou num processo de aprendizagem, principalmente aprendendo com os meus estudantes, orientandos, orientandas da graduação e da pós. Então, a gente precisa investir muito em mídias sociais para capilarizar esse conhecimento científico, e antes disso, até, e aí eu faço uma menção honrosa ao professor Fábio Angioleto, que é um professor visitante do mestrado em Geografia aqui da nossa UFR, que antes disso a gente tem que decodificar toda essa informação científica que a gente gera nesses projetos para uma linguagem acessível para as pessoas. As pessoas têm que entender o significado, o impacto daquele conhecimento que foi gerado por nós. Né? Porque se você trabalha com essa linguagem fria que a gente utiliza nos artigos, nas palestras de congressos da área, você não consegue tocar a pessoa, sensibilizá-la. Então, você tem que fazer um trabalho de tradução daquilo, não que você vai considerar que quem não é cientista é uma pessoa que não vai entender, tem um déficit, não é isso. Você tem que mostrar uma redação, mostrar uma linguagem que seja elegante, técnica, mas ao mesmo tempo sedutora, que a pessoa leia e entenda. Não é só para as outras pessoas, inclusive a ciência é para as crianças. A gente precisa incentivar que esse conhecimento científico que a gente gera seja decodificado para que as crianças, na educação básica, possam entender, possam se estimular, se sentir seduzidas com esse conhecimento científico e possam ser os futuros cientistas desse país. Né? E aí você também tem que utilizar as redes sociais, Facebook, Instagram. A gente também tem o YouTube a gente fez recentemente um vídeo sobre um projeto nosso, um vídeo com uma linguagem para as pessoas se sentirem estimuladas, com bastante imagem. Então, assim, é um trabalho muito interessante. Temos influenciadores, já na própria universidade, né, os influenciadores digitais. Eu vejo até que o próprio professor Luiz é um influenciador digital, porque tem coluna perene no jornal A Tribuna, então tem já uma penetração num público, numa camada que normalmente não vai até o site da FR para saber o que está acontecendo. Então, isso é muito importante. Esse engajamento nosso, uma comunicação mais social, é muito importante. Eu só complemento, professor Normando, eu acho que esse aspecto aí da divulgação é um aspecto que a gente, como docente, como pesquisador, como que a gente pode dizer isso? O professor universitário, o pesquisador, o cientista, ele tende a considerar isso, entre aspas, como marketing, como algo negativo, é uma cultura nossa, né? E, 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 na verdade, isso aí cada vez mais está sendo estimulado até pela avaliação quadrianual da CAPES. Né? Então, como eu coloco, coloco sempre, participação em eventos, publicar em jornais e fazer entrevistas na televisão. Esses vídeos da universidade que ela está fazendo, o professor eu já vi alguns aí com os drones, né? Ter o canal do YouTube bem assim, vamos dizer assim, sendo divulgado mesmo, né? Assim, as pessoas, tem uma dúvida, você tem um canal sobre um assunto da universidade que trata daquele assunto, na área da administração, na área da economia, na área qualquer área que seja, né, da educação, né? E essa articulação é muito importante. Aí, para isso, eu acho que é uma mudança cultural que, até certo ponto, quem é da nossa geração pode se adaptar, mas a gente já é de um sistema anterior, né, do professor mais recluso. Então, eu acho que aí os discentes, os novos professores, os mestrandos, os discentes de graduação, eles têm muito a ajudar com esse conhecimento, que eles já nasceram nessas mídias, gravando live, gravando vídeo,
e assim por diante, né? TikTok, eu não sei, né? Então eu acho que isso aí pode ser um ponto aí de esforço, né, da universidade, da UFRT, assim, pensar, né, ter, vamos dizer, ter uma inovação nesse sentido também, né? O Alan aqui está perguntando, professor Normandes, eu sou de Poxoréu, cidade com origem no garimpo de diamantes. O senhor já participou de trabalho de pesquisa em recuperação de áreas degradadas pelo garimpo? Se sim, quais? Alan, eu não participei de projetos de recuperação em áreas degradadas por conta de garimpagem. Eu não participei, eu conheço, eu sei que o nível de degradação dessas áreas pode ser extremo. O Poconé eu conheci nos anos 90, quando estava num pico de exploração de ouro, por exemplo. Poxorel eu visitei nos anos 2000, se não estou enganado, já foi um período de, bem no início dos anos 2000, um período já de praticamente, já não tinha tanta exploração assim, garimpeira, que eu me lembre, mas nós estamos iniciando uma formalização de um projeto com uma mineradora que faz exploração de minério, de ferro, minérios, e essa parceria envolve uma outra universidade co-irmã, a Universidade Federal de Itajubá, professores de lá, nós aqui, professores aqui do mestrado em Gestão e Tecnologia Ambiental, a gente está alinhando uma parceria com a mineradora para que a gente possa levar soluções tecnológicas para monitoramento da recuperação de áreas degradadas e para a própria recuperação dessa área degradada. Então, vai ser um desafio muito grande, um desafio muito interessante. Que legal, Augusto de Itajubá. Então, a gente tá fazendo uma parceria com professores da Unifei, que é uma universidade que, assim, eu vejo que tem um paralelo muito parecido com a nossa, o UFR, que tem aquele DNA da inovação, o DNA do empreendedorismo. Então, essa experiência que a gente deve ter daqui a algum tempo, viu, Alan? Mas eu vejo que vai ser uma, um grande desafio, tá? Ok, professor, já estamos aí nas 25, já recebemos aí nossa programação. O Augusto, né, se colocou à disposição, parece que é de Itajubá, né? Então, eu agradeço muito a participação, professor. Começamos com um ótimo seminário, né? Começamos bem esse semestre. Agradeço os participantes e votos aí para todos de muita inovação aí nas nossas atividades, que sem inovação a gente não vai chegar a lugar nenhum, com certeza. Tá ok? Um abraço e boa noite para todos.